Olá, aluno do curso de atualização de transporte de cargas indivisíveis, sejam bem-vindos ao nosso módulo 3, noções de primeiros socorros, convívio social, meio ambiente e convívio social. Começamos com o tema de noções de primeiros socorros, que abordaremos nessas duas próximas aulas, aula 16 e aula 17. Vamos lá então, nessa aula 16 falaremos sobre conceitos, omissão de socorro, pré-requisitos básicos, segurança e análise de riscos e perigos. Os sinistros são acontecimentos com consequências sempre indesejáveis. As estatísticas confirmam que a maioria deles é causada por falha humana e na maioria das vezes podem ser evitáveis. Os sinistros, além de causar prejuízos materiais, podem causar danos físicos ou deixar sequelas para toda a vida. Já falamos sobre o conceito de sinistro, suas consequências, as causas, não é verdade? Ali no módulo de direção defensiva. Muito bem. Em algumas situações, o futuro da vítima está nas mãos de pessoas que vão prestar os primeiros socorros. Essas pessoas, além do espírito de solidariedade, precisam saber o que fazer e principalmente o que não fazer nestas situações. Quando uma pessoa é vítima de sinistro ou mal súbito, nem todos possuem conhecimentos adequados para prestar um atendimento conforme regem os protocolos de primeiros socorros. Às vezes as pessoas fazem algum curso aqui ou ali, mas não praticam. E esses ensinamentos caem no esquecimento. Certo? E aí, na hora que se necessita dos conhecimentos, a pessoa já não os sabe praticar, ok? Qualquer cidadão pode ser um interveniente ativo no socorro e prestação de auxílio a alguém que precise de ajuda, desempenhando assim papel fundamental na sobrevivência da vítima de sinistro de trânsito. E é aí que é a ideia. Hoje, nós não precisamos ter um conhecimento aprofundado no sentido de técnicas especiais para realizarmos os primeiros socorros. Os primeiros socorros hoje são definidos como ações bem simples e que devem ser bem executadas, e é por isso do nosso conteúdo da nossa aula, mas não são ações complexas, são ações simples, que todos podem fazer uma vez tendo o conhecimento delas. Não há necessidade de prática desses conhecimentos para poder executá-los com precisão. Conceito de primeiros socorros. São as primeiras providências tomadas no local do sinistro. Então, o conceito já traz primeiras providências. Observe que não está falando são os primeiros contatos com a vítima, são as primeiras ações na vítima. Não, são primeiras providências. Sinalizar é uma providência. Acionar o resgate é uma providência. Então, primeiros socorros não sou ou não é só eu ir lá mexer na vítima, fazer uma ação direta. Não, não é. Tá? São ações mais simples, como eu acabei de falar, certo? Mas que devem ser realizadas ali no local do sinistro. É o atendimento inicial e temporário. E ele é temporário porque ele termina com a chegada de um socorro especializado. Sua finalidade é manter as funções vitais da vítima e evitar o agravamento da situação. As funções vitais da vítima veremos mais para o final da aula. Na verdade, na próxima aula veremos quais são os sinais vitais da vítima e o que fazer para auxiliá-los ali, manter esses sinais vitais. A função é evitar o agravamento da situação até que a assistência médica especializada possa chegar ao local. Esse atendimento pode proteger a pessoa contra maiores danos. Além da preocupação em realizar os procedimentos de segurança em caso de sinistros, há também a responsabilização para aquelas que agem de maneira omissa. Agir de maneira omissa é não agir, pessoal? Assim, o Código de Trânsito Brasileiro e o Código Penal trazem algumas penalizações àquelas pessoas que de alguma maneira ou motivo deixam de agir, colocando a vida das pessoas envolvidas em sinistros de trânsito em risco. Veremos aqui o estudo, então, dessas situações, tá? Mas nós veremos somente com a visão do CTB, tudo bem, pessoal? Tranquilo?
Então a gente começa com o artigo 176 do CTB. Deixar o condutor envolvido em sinistro. É importante dizer, a frase aqui, ele fala o condutor envolvido em sinistro. Então é o condutor que está envolvido, que se envolveu, tudo bem? Que causou o sinistro ou que também foi causado, né? Foi consequência, foi um dos que ocorreu a colisão, tá certo? O condutor tem que estar envolvido. Então deixar o condutor envolvido. De prestar ou providenciar socorro à vítima podendo fazê-lo. Ele deixa claro aqui que o podendo fazê-lo é que pode ocorrer uma situação do condutor se envolver no sinistro, mas ele não estar em condições, ele pode estar lá desmaiado, ou com uma fratura, ou numa situação em choque, e ele não consegue, ele não tem condições de fazer essa prestação ou providenciar o socorro à vítima. 2. De adotar providências, podendo fazê-lo, novamente ele traz podendo fazê-lo, no sentido de evitar perigo para o trânsito local. Isso aqui, pessoal, significa sinalizar a via. Quando eu faço algo para evitar perigo para o trânsito local, sou eu sinalizar. Tudo bem? 3. De preservar o local de forma a facilitar os trabalhos da polícia e da perícia. Tá? Então, preservar o local, e nós já falamos disso quando falamos sobre crimes de trânsito. Uma vez tendo lesão corporal porque tem vítima, ocorreu um crime de trânsito. Sendo crime, o local tem que ser preservado. 4. De adotar providências para remover o veículo do local, quando determinados por policial ou agente da autoridade. Uma vez o policial ou agente da autoridade de trânsito chegando ao local e dando a ordem para que eu remova o veículo, por obrigação eu tenho que remover. 5. De identificar-se ao policial e de lhe prestar informações necessárias à confecção do boletim de ocorrência. Eu preciso me identificar porque eu sou envolvido no sinistro. Tudo bem? Eu não vou me identificar. Eu fugi do local. Não me identifiquei. Serei enquadrado no artigo 176. Tranquilo? Qualquer um desses incisos aqui. Tá certo? Muito bem. Gravidade da infração, gravíssima. Penalidade, multa vezes 5 e suspensão do direito de dirigir. Já falamos sobre isso quando tratamos ali das infrações e penalidades. Medida administrativa, recolhimento do documento de habilitação. Vamos agora para 177, que é o outro artigo que fala sobre essa questão de primeiros socorros. Deixar o condutor de prestar socorro à vítima. Observe que aqui já não é o condutor envolvido no acidente. Ele deixou aberto. Tá? E quem que é esse condutor? Qualquer um que estiver no local. Tá? Deixar o condutor de prestar socorro à vítima de sinistro quando solicitado pela autoridade e seus agentes. Então, aqui neste caso, o agente de fiscalização de trânsito, a autoridade ali, ou a própria autoridade, o agente do Corpo de Bombeiros Militar, ele solicitou, o agente da Polícia Rodoviária Federal, ele solicitou o seu auxílio. E aí você se recusou a fazê-lo. Então aí ele vai ser enquadrado no artigo 177, infração grave, penalidade e multa. Isso, pessoal, na esfera administrativa, tá? Lembram quando eu falei sobre crime de trânsito? Nós falamos que algumas atitudes elas são enquadradas como infrações, infração e crime. E que a infração ela vai na esfera administrativa e o crime vai na esfera judicial, criminal? Esse é o caso, tá? Então nós vimos esses dois, 176 e 177, dentro da esfera administrativa. São infrações de trânsito. Uma tendo como penalidade multa e suspensão de direito de dirigir e a outra somente multa. Agora a gente entra no 304 falando sobre crime de trânsito, certo? Então é outro enquadramento, mas é para o mesmo ato. Ao mesmo ato vai dar dois enquadramentos? Vai dar dois enquadramentos. Deixar o condutor do veículo na ocasião do sinistro. De prestar imediato socorro à vítima ou não podendo fazê-lo diretamente por justa causa, deixar de solicitar auxílio da autoridade pública. Algumas observações. Primeiro, ele não fala condutor envolvido no sinistro. Deixar o condutor do veículo na ocasião do sinistro. Mas aí ele vai deixar aberto aqui para quê? Para que a autoridade judicial, porque aqui é um crime,
Então ele vai ser analisado pela autoridade judicial, pela autoridade competente, né? Ele que vai determinar se você é envolvido ou não. Por isso que ele não amarra aqui se é o condutor envolvido ou não. Ele deixa aberto. Quem vai determinar? A autoridade judicial, tá? Ou não podendo fazê-lo diretamente por justa causa, é a segunda observação. Quem que vai determinar se foi justa causa ou não e você não fez? O motivo que você não fez é justa causa? A autoridade judicial, tá certo? Então, numa situação dessa, pessoal, é aberto primeiro o inquérito policial. Aí há uma investigação dos fatos, com base em tudo que ocorreu, com base na perícia, com base nas testemunhas. A partir daí, é feito o inquérito policial e depois segue o processo para a autoridade judicial, que vai analisar, tá certo? Então, com base em todas as informações passadas à autoridade judicial, que ele vai determinar se você é envolvido no sinistro e se você não fez, por quê? Qual que é a justa causa? Tá certo? Tranquilo? Muito bem. Parágrafo único. Incide nas penas previstas neste artigo o condutor do veículo, ainda que a sua omissão seja suprida por terceiros, ou que se trate de vítima com morte instantânea ou com ferimentos leves. Tá? Então não é porque um terceiro foi lá e executou, realizou o que você deveria ter feito, que você será livre, né? Você vai responder. E outra informação importante aqui é a questão dos ferimentos leves, certo? Então qualquer sinistro, mesmo com ferimentos leves, é considerado o que, pessoal? Lesão corporal. Lesão corporal, crime. Crime, tá certo? Tá bom? Então eu tenho que fazer tudo que tem que ser feito ali. Penas, detenção de 6 meses a 1 ano ou multa se o fato não constituir elemento de crime mais grave. E por fim, a gente traz aqui o 301, que é aquela questão da prisão em flagrante que nós já falamos também. Ao condutor de veículo, nos casos de sinistros de trânsito de que resulte vítima, não se imporá a prisão em flagrante, nem se exigirá fiança se prestar pronto a integrar o socorro àquela. A importância do 301 se dá à importância dos primeiros socorros, porque uma vez causado um sinistro, ocorrido um sinistro com vítima, e eu prestando socorro, e eu sendo o motorista envolvido, o condutor envolvido, e eu prestando socorro, chegando à autoridade judicial e me pegando ali no ato, ali, me pegando ali na cena do crime, eu deveria ser preso em flagrante, porque eu cometi o crime. Ah, mas eu vou ser condenado, vai ser investigado. Mas o Código de Processo Penal já fala que uma vez o criminoso, vamos dizer assim, o suspeito, estar ali na cena, ele deve ser conduzido à delegacia. Só que isso só não ocorre por causa do 301, porque ele fala que se eu prestar o socorro, eu não serei preso em flagrante e não vou precisar pagar a fiança. Olha a importância, então, de se prestar o socorro à vítima. Tudo bem, pessoal? Muito bem. Vamos lá, então. Cada sinistro é diferente do outro, por isso só se pode saber a melhor forma de agir quando se conhece as características do sinistro. Tudo isso interfere na melhor forma do socorro. Existem inúmeras características de um sinistro. E todo sinistro é diferente de outro. É muito difícil um sinistro ser igual a outro. Existem? Existem. Mas em sua maioria são diferentes. E o que difere um sinistro do outro? São várias características, são vários fatores. O local, as condições, quantidade de veículos, tipo de veículos, quantidade de vítimas, idade das vítimas, sexo das vítimas, condições das vítimas. Se o local é uma pista simples, uma pista dupla, se ela é uma via arterial, coletora, local, zona urbana, zona rural, estrada, se ela é uma zona urbana calma, zona urbana com muito trânsito, ou rodovia com muito trânsito, ou uma rodovia que é deserta, se é um aclive, um declive, uma curva,
um viaduto, uma ponte, um despenhadeiro, um barranco. Se está chovendo, se é de dia, se é de noite, se tem fumaça. Se são veículos, produtos químicos, são veículos de carga indivisível, se é ônibus, transporte coletivo de passageiros, se é van, se é motocicleta, se é bicicleta, se... Vocês estão entendendo a quantidade de situações que mudam um sinistro para outro? Tudo bem? Então, essas características diferenciadas, se há derramamento de produtos perigosos, se há um poste de energia ali com cabo de energia, né, alta tensão, se há derramamento de óleo, peças da colisão que estão na rodovia sujando a rodovia. Então, pessoal, esses fatores, essas características, elas vão mudar totalmente a maneira como eu vou atuar, tá certo? Cenário do sinistro: um incêndio, curva perigosa, vazamento de produtos perigosos, tóxicos e químicos, múltiplas vítimas, entre outros. É comum encontrar em locais de sinistros cenas de sofrimento, nervosismo, pânico, pessoas inconscientes e outras em situações que exijam providências imediatas. Eu trouxe aqui 4 exemplos. Uma situação de incêndio, uma situação aqui de derramamento de produtos perigosos, uma situação aqui de colisão com sujeira na pista e uma situação de um sinistro numa curva perigosa. Cada situação aqui a gente vai agir de forma diferente, certo? O socorro à vítima consiste em reconhecer que se trata de urgência, não descuidar da segurança pessoal e proteção do cenário. A segurança pessoal nós falaremos aí, acho que até o final dessas 2 aulas falaremos sobre a segurança pessoal. A segurança pessoal é a segurança de quem socorre. Se não for seguro para quem socorre, não tem por que ir socorrer. Serei mais um que me tornarei vítima. Então eu tenho que prestar atenção primeiro nas condições do cenário para ver se eu posso chegar nesse cenário, para ver se eu tenho segurança. Acionar o socorro especializado e ou assistência médica. Para acionar o socorro especializado, veremos aí como aciona, mas o importante é passar as informações de forma mais correta possível. Atuar conforme o seu conhecimento, não inventar, não fazer nada que você não saiba. Assistir a vítima até que chegue o socorro especializado ou assistência médica. Assistir é o quê, pessoal? Estar próximo a ela, dar um auxílio, dar uma ajuda, falar palavras de conforto, acalmar esta vítima. Quais são as finalidades dos primeiros socorros? Preservar a vida, amenizar o sofrimento da vítima, restringir os efeitos da lesão e, por fim, promover a recuperação da vítima. Se nós realizarmos o 1, o 2, o 3, é lógico que, de uma certa forma, nós já estamos realizando o 4, porque no momento que eu consigo preservar a vida dessa pessoa, eu consigo amenizar o sofrimento dela e eu diminuo os efeitos da lesão, eu já estou recuperando essa vítima, eu já estou diminuindo o tempo de recuperação dela, que é o que importa. Tudo bem? Nem todas as pessoas que realizam os primeiros socorros são capacitadas, treinadas e atualizadas quanto ao conhecimento e às técnicas. É o que nós dissemos no começo da aula. Às vezes as pessoas fazem um curso e esquecem porque não praticam. Portanto, são pré-requisitos básicos e importantes para realizar os primeiros socorros. Manter a calma e não agir por impulso. Hoje, os conhecimentos básicos para que se realize os primeiros socorros são mínimos. São conhecimentos que todos nós podemos fazer. Mas para isso eu preciso manter a calma, lembrar desses conhecimentos e não agir por impulso. Fazer o que foi ensinado, o que foi aprendido. 2. Evitar o pânico, ter autocontrole. Eu preciso manter o autocontrole. Eu não posso deixar que o pânico tome conta, né, e eu me desespere.
3. Observar, visão sistêmica do cenário. O que seria isso, pessoal? Para eu passar as informações para o resgate, eu preciso analisar o sinistro de forma separada. Eu preciso primeiro analisar onde foi. Depois eu preciso analisar quais os veículos envolvidos. Depois eu preciso analisar que tipos de veículos, quantidade de vítimas, situações das vítimas. São informações separadas. Então é o que a gente chama de visão sistêmica. Eu tenho que sistematizar a minha visão, olhar, vamos dizer assim, pedaço por pedaço do que ocorreu. Eu não posso ficar olhando todo sem saber informar as coisas de forma correta e sistemática, passo a passo. Eu tenho que fazer as coisas passo a passo. Primeiro, sinalizar. Depois, prover a segurança do local. Depois, informar o que aconteceu de forma correta. O que eu vou informar? Isso. Então, isso é sistematizar. 4. Saber o que fazer e o que não fazer. Para saber o 1, o 2 e o 3, eu tenho que saber o 4. Eu tenho que saber o que fazer. Quais são as informações que eu preciso dar? Como é que eu sinalizo? Onde eu estaciono o meu veículo? O que eu tenho que falar para a vítima? Quais as informações necessárias? O que eu tenho que anotar? Eu tenho que saber o que fazer. E também eu tenho que saber o que não fazer. Hoje é o mais importante. Eu posso pegar a vítima? Eu posso arrastar a vítima? Em que situações eu pego a vítima e tiro ela do local? Existem? Existem. Mas quais são elas? Em que momento que eu não me aproximo? Quais situações que eu não me aproximo do cenário do sinistro? Eu posso mexer na vítima? Eu posso dar água à vítima? Eu posso fazer uma imobilização de membros? Eu posso estancar a hemorragia? O que eu não faço? Tudo isso nós vamos ensinar. E por fim, tomar decisões e controlar a situação. Uma vez eu mantendo a calma, eu evitando o pânico, eu observando o que está acontecendo e eu sabendo o que fazer, eu vou tomar as decisões corretas. E a partir daí eu controlo a situação. Tudo bem, pessoal? Então é uma sequência de atitudes, de pré-requisitos básicos que eu preciso ter. E a partir daí, a gente tem aí então as providências no local do sinistro. Antes de qualquer atitude, devo realizar as seguintes perguntas. Eu estou seguro? Novamente, vamos falar sobre isso. Eu estou seguro? Eu preciso trazer segurança a mim primeiro. Os passageiros do meu veículo são seguros? Então, vamos imaginar que não fui eu o envolvido, mas que eu cheguei ali primeiro e eu estou tomando as medidas. Onde eu estaciono o meu veículo para que os passageiros do meu veículo estejam seguros? Certo? As vítimas estão seguras? A princípio, não. O que eu tenho que fazer para que elas estejam? Outras pessoas podem se ferir? A princípio, sim. O que eu tenho que fazer para que outras pessoas não se firam? O sinistro pode tomar maiores proporções? Também, pode. O que eu tenho que fazer para que esse sinistro não tome maiores proporções? Certo? Então eu tenho que responder essas perguntas. Uma vez respondidas as perguntas de forma correta, aí eu posso agir. Tá certo? Tranquilo? E aí eu vou seguir então a sequência das ações. E aí eu quero falar uma coisa para vocês. Independentemente das várias características do sinistro que nós falamos, né, que existem vários tipos de sinistro, né? Lembra que nós falamos? Cada sinistro é diferente do outro, com características diferentes. Independentemente dessas características, as ações são as mesmas. A sequência das ações são as mesmas. O que eu faço nas ações muda, mas a sequência das ações, a sequência é a mesma. Tá? Então vamos lá. Primeira coisa, segurança, análise de riscos e perigos. Segunda coisa, acionamento dos recursos. Terceira coisa, verificação das condições gerais das vítimas. Essa sequência deve ser mantida. Agora, o que eu faço em cada uma delas, aí vai mudar. Vou dar um exemplo claro. Numa situação diferente da outra, eu vou acionar recursos diferentes. Ou as informações que eu vou passar são diferentes, mas eu aciono o recurso do mesmo jeito. Tudo bem?
Tá? Então, a primeira ação, segurança, análise de riscos e perigos. Prover a segurança, analisar os riscos e perigos. A segunda atitude, acionar os recursos. A terceira, cuidar das vítimas. Tá? Dentro da segurança e da análise de riscos e perigos, que é o nosso primeiro passo, devemos realizar as seguintes atitudes. Vamos ver aqui. Verificar os riscos iminentes. Antes de qualquer coisa, eu preciso verificar os riscos iminentes. É o primeiro passo. Depois, eu vou estacionar adequadamente o meu veículo, porque conforme os riscos iminentes, eu estaciono o meu veículo. Depois, eu vou sinalizar o local. Tá? E por fim, fazendo esses três, eu consigo dar uma segurança, né, pessoal, que é para mim. Eu vou dar uma segurança ao local e eu vou trazer segurança às vítimas e às pessoas que vão, a partir dali, chegar para ajudar. Então é importante eu seguir os 3 passos iniciais para que eu chegue no quarto, que é prover a segurança de todo mundo, para que todo mundo possa atuar ali naquele local seguro. Então eu preciso ver os riscos, eu preciso estacionar meu veículo no lugar adequado e eu preciso sinalizar. A partir daí eu consigo prover a segurança de todos. É uma sequência, 1, 2, 3, 4. E falaremos agora um por um dessa sequência aqui, tudo bem? Começando então com os riscos mais comuns e quais os cuidados iniciais. Os riscos mais comuns: cabos de eletricidade, óleo e obstáculos na pista, incêndio, explosão, vazamento de produtos perigosos, doenças infecto-contagiosas, novas colisões e atropelamentos. Veremos um por um. Novas colisões e atropelamentos. Os riscos podem ser diminuídos com a sinalização adequada do local. A sinalização sempre pode ser melhorada. Então, é um risco que eu estou observando? É um risco. Então, analisei esse risco. A partir daí, o próximo passo seria o quê? Sinalizar. Que nós já vimos, né? Na verdade, analisar o risco, estacionar o veículo e sinalizar, né? Então, há um risco de novas colisões e atropelamentos? Há o risco. Então eu já é o que a gente fala de análise sistemática. Então eu já observei que há riscos de novas colisões e atropelamentos. Então a partir daí eu preciso fazer o quê? Sinalizar. Eu já tenho a solução para esse risco. Então eu tenho que sinalizar de forma correta. E a sinalização, já adianto aqui para vocês, ela sempre pode ser melhorada. Uma sinalização, ela nunca termina. É lógico que eu vou fazer o básico para depois dar o próximo passo, que é acionar o resgate. Mas se já existem outras pessoas me auxiliando, eu já posso determinar para que essas pessoas melhorem a sinalização, de forma que dê mais segurança ao pessoal que está em atendimento direto com a vítima. Outro risco, princípio de incêndio. Estacionar antes do local do sinistro. Sinalizar o local e acionar órgãos e entidades de socorro. Eu não posso estacionar depois, porque está pegando fogo ali, ou vai pegar, ou já está começando a pegar. É um princípio de incêndio. Então eu não posso correr o risco de passar com o meu veículo no local. Em caso de vazamento de inflamáveis, os populares devem ser afastados e orientados para que não fumem no local. Se for fácil e seguro, o motor dos veículos envolvidos no sinistro deve ser desligado. Tomem cuidado. Tomem cuidado com essa atitude, porque ainda o local ainda não está seguro. Orientar a saída dos ocupantes do veículo se houver. Se tiver extintor e for capaz de manusear após romper seu lacre e utilizá-lo para abafar o fogo. Primeiro a gente cuida do fogo, depois cuida das vítimas. Então, se nós temos extintor de incêndio, utilize o extintor de incêndio para apagar esse fogo, abafar o fogo. Tudo bem? Cabos de eletricidade rompidos, né? Estacionar antes do local do sinistro. Também eu não vou passar com o meu veículo. Corre risco de a região estar energizada. Sinalizar o local e acionar o socorro especializado. Eu só vou sinalizar, pessoal, o local do lado de cá, porque eu não tenho como eu atravessar também para o outro lado.
certo? Por quê? Porque a região está energizada. Eu corro o risco de levar um choque. Orientar as vítimas dentro da possibilidade que permaneçam dentro do carro até a chegada do resgate. Entrar em contato com a empresa de distribuição de energia elétrica solicitando que desligue o fornecimento de energia na região. Ocorrendo situações de risco iminente, orientar que as pessoas do veículo desçam do veículo pulando com os dois pés juntos, sem encostar nas partes metálicas, afastando-se do veículo com passos curtos, no mínimo 25 metros. Existem várias situações que nós já vimos acontecerem na vida real, vamos dizer assim, de pessoas desavisadas que desceram do veículo, estavam bem em condições de saúde, o veículo bateu no poste, o poste caiu, as pessoas desceram do veículo, quando pisaram no chão, levaram um choque, vieram a óbito. Há necessidade de informar essas pessoas para que elas não desçam. E quais são essas situações de risco iminente que eu vou orientar para que elas saiam do carro? O carro vai explodir, vai pegar fogo, vai cair numa ribanceira, vai cair lá embaixo no rio, certo? Então aí eu solicito para que essas pessoas saiam do veículo dessa maneira. Tem que tomar cuidado para que as pessoas não encostem nada com lataria, nas partes da lataria. Então aquele vão da porta é muito perigoso, porque aquela parte ali tem a parte da lataria. Se a pessoa encostar numa parte metálica, ela vai tomar o choque. Então é recomendável pegar o tapete do veículo e colocar o tapete ali para que evite o contato, né, com a coluna da porta ali, certo? Aí a pessoa saltar de dentro do veículo para fora com os dois pés juntos. De repente jogar o tapete lá também no solo, no chão, no asfalto e pular em cima do tapete, porque o tapete é borracha e a borracha é isolante. Existem situações para se evitar, mas isso, pessoal, essa saída do veículo é em casos extremos. Em casos extremos, tudo bem? É se o veículo for pegar fogo mesmo, tá? Fora isso, as pessoas devem ficar lá dentro do veículo e não tocar em nada metálico, tudo bem? Derramamento de produtos perigosos, estacionar antes do local do sinistro e sinalizar. Observe que todas as situações que nós estamos trazendo, o estacionamento do veículo é antes, porque não tem como eu passar com o meu veículo do local, porque são situações que são arriscadas. O risco é alto para o meu veículo, para a minha pessoa, para os meus passageiros. Então eu devo estacionar antes. A área deve ser totalmente interditada e todo o local evacuado. Na situação de derramamento de produtos perigosos, pessoal, não existe a situação de eu ir lá no local do sinistro. O atendimento é todo longe, no mínimo 200 metros. Olha lá, manter uma distância adequada de no mínimo 100 metros, dependendo do produto perigoso. Nós sabemos a distância é 300, 500 metros. Se possível, ficar no sentido em que a direção do vento não traga os gases tóxicos. Nós não sabemos qual é o produto perigoso. Tentar identificar o produto perigoso com base na leitura do painel de segurança. De alguma forma, eu tentar ler esse painel de segurança, sem me aproximar, para informar ao Corpo de Bombeiros, né, que é o órgão que eu devo acionar nessas situações, né, para que eles já venham com os equipamentos de emergência específicos para o atendimento a essa situação, certo? E não me aproximar de maneira nenhuma, ok? Ficar a essa distância. Ah, mas o motorista está lá desmaiado da boleia, infelizmente, pessoal, porque se eu for lá é mais um que vai morrer. Então eu não vou, tudo bem? Eu não vou, tá? Doenças infecto-contagiosas. Aqui já é, pessoal, uma situação que é um risco, mas é um risco que vai ser analisado lá na frente, quando eu for ter o contato com a vítima. Mas é um risco, né? Então, somente no caso de realização de atendimento direto à vítima. No caso, pessoal, as recomendações atuais dos primeiros socorros hoje é que eu não mexa na vítima. Então, eu não vou ter contato direto com a vítima. Tudo bem? Eu não vou ter, por causa dessa questão de doenças infecto-contagiosas. Qualquer contato com sangue ou secreções das vítimas deve ser evitado. Não tem como eu estancar a hemorragia.
Mesmo que eu tenha um pano limpo, um pano seco, porque no momento que eu colocar esse pano em cima ali da ferida, do sangramento, esse pano vai encher de sangue e eu vou ter contato com o sangue da vítima. O uso de luvas de borracha é indispensável. Eu tenho luvas de borracha no meu veículo? Eu não tenho. Então como é que eu vou realizar esse procedimento? Tudo bem? Então não tem como realizar, tá? Olhos e obstáculos na pista. Estacionar antes do local do sinistro. Novamente, estacionar antes. Sinalizar o local do sinistro e acionar os órgãos e as entidades de socorro. Retirar os fragmentos do veículo que ficaram sobre a pista. Para eu retirar os fragmentos, eu preciso parar o trânsito. Eu preciso fechar o trânsito. Não tem como eu ficar limpando a pista com veículos trafegando do meu lado. É um risco que eu não preciso correr. Existindo óleo ou combustível derramado, jogue terra ou areia sobre os mesmos. Nunca água. Não tente lavar. A água e o óleo não se misturam. Eles só vão espalhar mais esse óleo aí. Então, o certo é jogar terra ou areia. Tudo bem? Então, pessoal, voltando aí ao nosso, vamos dizer assim, menu, né? Submenu. Então nós temos ali, ó, verificação dos riscos iminentes. Já verificamos? Já verificamos. Trouxe aí vários para vocês, certo? Os mais importantes. Veremos o que agora? O estacionamento adequado do meu veículo. Tudo bem? Aí depois, sinalização do local e fechando com a segurança pessoal do local, das vítimas e dos circundantes. Então vamos lá? Quando eu estaciono antes da zona quente? Então o que é a zona quente, professor? É o local do sinistro. Tá? Chamaremos a partir de agora de zona quente. Então, em sinistros envolvendo veículos que transportam produtos perigosos, que ocasionaram derramamento de líquidos inflamáveis com óleo ou fragmentos na pista, que impedem a passagem de veículo, com possibilidade de explosão e ou incêndio, envolvendo cabos energizados e ocorridos no período noturno com dificuldade de visualização da zona quente. Então, essas situações eu estaciono meu veículo antes da zona quente. E após a zona quente, todos os sinistros restantes. Tudo bem? Esse é o procedimento. Ok? Tá? Muito bem. Fechamos a aula 16. A partir da aula 17, a gente continua ali da parte da sinalização, né? Dando sequência, então, às nossas ações a serem realizadas dentro do que chamamos de primeiro socorro. Pessoal, um grande abraço. Qualquer dúvida é só mandar pergunta para a gente aí. Até a próxima aula.